Olá, tudo bem? Eu sou o Ronaldo Vasconcelos, presidente da ONG ambientalista Ponto Terra. Este é o programa Ecologia e Cidadania, que é transmitido aqui, que passa aqui na TV via web Ponto Terra, www.pontoterra.org.br. E agora nós temos uma novidade, além do nosso programa, que é gravado aqui no estúdio, na sede da Ponto Terra, aqui no Bairro de Luz, em Belo Horizonte, nós temos Ecologia e Cidadania Repórter, que aí uma equipe da Ponto Terra sai, vai às ruas para discutir assuntos ambientais com a sociedade e com autoridades. Vem aí então o Ecologia e Cidadania Repórter. O Ecologia e Cidadania normal continua com as suas informações. Nós estamos recebendo hoje uma visita muito interessante de um dos diretores de uma ONG que também lida com o setor ambiental, aqui da vizinha cidade, da querida cidade de Caeté. Nós recebemos aqui hoje a visita de Ronaldo Candim, que é da Macaca, e ele vai explicar isso para a gente. Ronaldo, em primeiro lugar, obrigado por visitar aqui a Ponto Terra. Eu que agradeço a oportunidade e a receptividade desse importante programa dentro do contexto ambiental de Caeté. E de Belo Horizonte, né? De Belo Horizonte, né? Candim, vamos te chamar de Candim, porque aí não confunde os Ronaldos aqui, né? Vamos lá, esse nome, Macaca, conta para nós, Movimento Artístico, Cultural e Ambiental de Caeté. Exatamente, Macaca surgiu disso, um ajuntamento de pessoas ligadas à atividade artística e cultural de Caeté e também com a visão ambientalista, né? E na discussão, no diálogo, né, dos conflitos, das questões que tanto nos afligiam em Caeté, então resolvemos criar uma entidade que tivesse esses três segmentos, acreditamos que eles caminham juntos, tem a ver sensibilidade nas artes, né? A cultura com a visão mais ampla e a questão ambiental que é tão urgente em todo o país e o planeta, né? A gente tem que ter essa preocupação. E aí houve coincidência que acabou formando a sopa de letrinhas, né, de artístico, cultural e ambiental de Caeté, acabou formando uma Macaca que acaba sendo interessante e fácil das pessoas entenderem, né? Porque nós aqui da Ponto Terra tem esse nome Ponto por causa dessa questão da informática que surgiu em 2000 e aí as pessoas fazem um pouquinho de confusão, mas Macaca fica bem simpático, né? Macaca, nós tivemos a sorte de conseguir juntar essas letras e porque também macaca tem esse significado de equilíbrio dentro da ecológico, né? Onde existe macaco é porque ainda existe algum equilíbrio. Então a gente espera continuar por muito tempo ainda representando esse símbolo de equilíbrio na ecologia, no meio ambiente. Mas vamos lá, agora toda iniciativa tem o seu início, tem o seu princípio, né? O início de tudo, 1998, é isso mesmo? 1998, início das conversas e finalmente a Assembleia de Fundação, 1999, mês de novembro de 99. E aí estamos aí até hoje, estamos chegando ao 16º ano. Longa caminhada, 7 anos de luta em defesa da Serra da Piedade, né, com a criação do SOS Serra da Piedade, agora engajamento no movimento pelas serras e águas de Minas, especialmente pelo Parque, né, das Águas do Gandarela, enfim, e outras questões culturais também, né, do município que a gente tem enfrentado e feito o possível de manter o patrimônio histórico intacto e as manifestações culturais. É muita coisa. Candim, parabéns para vocês, é muito boa essa iniciativa, é bom que a turma mais nova que vem aí também comece a participar, né? Eu estou no movimento ambientalista há muito tempo, às vezes a gente acompanha mais de perto ou um pouco mais de longe, com as informações apenas dessa agitação, dessa movimentação ambiental pelo estado de Minas Gerais. No caso específico da Serra da Piedade, vocês, da ONG Macaca, foram felizes e foram vitoriosos. Grande vitória, não, Candim? Grande vitória. Inclusive, eu queria fazer uma pequena correção aqui do início da nossa fala. Eu não sou da diretoria, eu sou cofundador da entidade. A diretoria são outros companheiros que estão na diretoria, mas, claro, nós como fundadores estamos aí apoiando e tal. E eu sou desse período da diretoria do Macaca, na época da criação do SOS Serra da Piedade. Foram 7 anos de luta,
Não foi fácil, a gente enfrentou muitas dificuldades, mas tivemos a honra de participar de uma luta que terminou vitoriosa, que conseguimos a regulamentação do tombamento da Serra da Piedade, na época, um dos 5 patrimônios naturais do Estado, e nenhum deles tinha regulamentado tinha a regulamentação do seu tombamento, e nós conseguimos viabilizar isso, então criando uma série de medidas protetivas à Serra da Piedade, inclusive cessando com a atividade minerária a céu aberto que existia lá de maneira considerada criminosa, né? Vamos fazer uma pergunta assim, um pouco complicada para você, porque o Estado de Minas Gerais, o próprio nome diz, Minas Gerais, né? Nós da Ponto Terra também temos o nosso posicionamento, né, de pouco de desconfiança em relação à atividade minerária, mas não somos contra, em princípio, a atividade minerária. Vocês da Macaca e a atividade minerária como um todo, qual é o pensamento seu? Nós não somos contra a atividade minerária de forma alguma. A gente reconhece como uma atividade importante do Estado, que inclusive figura no seu nome, porém a gente é a favor de atividades econômicas com responsabilidade diante da população, né? Diante do próprio contexto ambiental, da qualidade de vida do lugar. Da própria legislação, né, Candinho? Da própria legislação. Então, nos colocamos críticos a atividades que venham agredir esses princípios, né? Então, a gente percebe que, infelizmente, no Estado tem atividades que extrapolam esse entendimento e acabam prejudicando a população. Gerações futuras podem vir a não ter água. Em Caeté, por exemplo, nós saímos em defesa da Serra da Piedade, tendo em vista que 40% dos recursos hídricos de Caeté são advindos da Serra da Piedade, né? A água de melhor qualidade, de menor custo para o município, ela vem da Serra da Piedade. Vamos para os tempos atuais, então, Candinho. Vamos falar, então, agora da Serra do Gandarela, que é um projeto que nós, da Ponto Terra, defendemos, inclusive, aqui no nosso escritório. Tem um quadro do Parque Nacional da Serra do Gandarela e a posição da Macaca em relação ao Parque Nacional da Serra do Gandarela. Olha, nós estamos lá compondo, junto com o Movimento Gandarela, essa frente de luta, porque nós entendemos que o Gandarela tem que ser preservado. A criação do parque tem que ser de uma forma responsável, respeitando o ecossistema que está presente ali, e, principalmente, tendo em vista que 40% do abastecimento da região metropolitana de Belo Horizonte é oriundo da Serra do Gandarela, através de um sistema complicadíssimo de abastecimento das nascentes, muito delicado e que corre risco de desaparecer se houver mineração, né, onde se está pretendendo se instalar. Nós temos que lembrar, sem querer fazer nenhuma visão apocalíptica, né? Agora, né, Gantinho, a grande cidade de São Paulo, com cerca lá de 20 milhões de habitantes, com problema de água, por causa da questão da cantareira, e essa questão aqui em Belo Horizonte, aqui na região metropolitana, vocês de Caeté estão muito mais próximos até do que nós, mas para Belo Horizonte interessa muito, porque a água vem de lá, mas nós precisamos da água aqui para consumo humano. As pessoas têm que se preocupar, né? Têm que se preocupar e têm que agir. E vocês, dentro da Macaca, tem uma figura simbólica, uma figura importante, que é a figura da Teca. Conta para nós sobre a Teca e com a Macaca. A Teca é um ganho ter ela como ativista dentro do movimento. É uma pessoa que se entrega de maneira apaixonada à causa, tem uma capacidade prática fantástica e para nós é um orgulho ter ela como representante do Macaca nas frentes do Gandarela, que é o que ela faz bem. E, enfim, esperamos que ela esteja por muitos, muitos anos conosco e participe da vitória final que a gente quer, que é a criação do Parque do Gandarela sem mineração. Há pouco tempo, dias atrás, o prefeito de Riacima, aqui não tem nenhuma conotação política, né? O Júnior da Veloso assinou um decreto municipal fazendo tombamento no território da cidade de Riacima da Serra do Gandarela. Então ali fica preservado o que tiver que fazer, porque há um decreto municipal. Em Caeté vocês têm um trabalho também nesse sentido, é mais difícil? Como está a situação da Serra do Gandarela no território de Caeté? Olha, em Caeté a gente não consegue assim
que os mandatários políticos, né, tenham essa sensibilidade ainda, porque eles parecem que veem a Serra do Gandarela distante, como se não tivesse divisa com Caeté, como se Caeté, o município, não chegasse aos pés da Serra do Gandarela e dividisse lá com outros municípios da Serra, né? E claro, a gente sabe que a atitude do Júnior foi uma atitude corajosa, que nem todos têm essa coragem de enfrentar o poder econômico e dizer, não, aqui nós estamos a favor de preservar a vida, a água, e ele teve essa coragem e, quem sabe, no futuro vai surgir lideranças políticas que tomem essa atitude também, outros prefeitos da região também que têm essa coragem. É isso que a gente espera. Infelizmente, Caeté tem essa participação apática, ainda existe grande influência do setor econômico de mineração sobre a formação dessas lideranças políticas. Então, a gente percebe que existe essa submissão ao setor minerário, infelizmente. Mas, enfim, nós somos lá um grupo que já percebemos na própria comunidade, isso é uma coisa interessante, você conversando com o cidadão na rua, hoje mesmo eu vi no nosso Face, né, na página do Macaca, um jovem dizendo mencionando isso, que enquanto em Riacima o prefeito teve essa coragem de defender a Serra do Gandarela e abraçar a causa, infelizmente ainda não se vê isso no município de Caeté. Eu vou pedir o Daniel para postar depois aqui nessa entrevista o blog do Movimento Macaca, para que as pessoas tomem conhecimento e vejam a atuação desse pessoal que trabalha com muita determinação, com muito afinco numa cidade complicada do ponto de vista econômico, que é Caeté, porque já teve no passado uma companhia importante que foi a Ferro Brasileira, fechada alguns anos atrás. Eu queria até contextualizar, haja visto que, claro, hoje, por exemplo, a administração municipal, o prefeito de Caeté formou parte do CODEMA, que foi considerado um dos CODEMAs mais atuantes do estado de Minas Gerais, e a gente conta ainda, nós não perdemos a esperança, a gente conhece, sabe que pode haver sensibilidade naqueles momentos de debate com relação às questões de mineração, no embate com essas atividades degradadoras, e o que pode nos dar uma esperança de um dia, né, da gente conseguir, pelo menos a neutralidade na questão. A gente sabe das dificuldades do município, né? O município passa por um período de recuperação econômica depois dessa dificuldade de ter sido fechada a companhia Ferro Brasileiro, a antiga Ferro Brasileiro, que era a principal fonte econômica do lugar. Então, ficou muita esperança em que viesse outra atividade que voltasse a erguer economicamente a cidade. Felizmente, Caeté hoje vai muito bem, assim, vai economicamente sem as dificuldades que se esperava por ter fechado a siderurgia lá. Então, o que dá algum fôlego. Possivelmente, no futuro, a gente espera que Caeté venha a ser, sim, polo turístico, venha valorizar a qualidade de vida que tem, o patrimônio natural. Vamos nos introduzir agora, sem querer nos imiscuir nas questões locais, mas apenas por questão de informação, né, que a gente está aqui. Serra da Piedade, nós comentamos rapidamente. E vamos falar, por exemplo, você falou em turismo, mas vamos falar de Morro Vermelho. Conta para nós. Morro Vermelho é um distrito muito interessante, peculiar, né, em Caeté, de uma gente desconfiada, porém ali, como se diz, apegada às manifestações culturais, folclóricas, né? Tem o aluá, tem a cavalhada. Muito bonita a cavalhada, né? Muito bonita, é uma coisa assim, maravilhosa. Tem um patrimônio natural fantástico. Então, Morro Vermelho é uma referência turística para Caeté, né? Vamos falar de outro assunto local e assunto ambiental também, que é uma questão às vezes complicada, a gente sabe disso. Minas tem 853 municípios, né? Cada um funciona do jeito, tem lugar que nem existe. O Conselho Municipal de Defesa ou de Desenvolvimento do Meio Ambiente, o CODEMA de Caeté. Olha, o CODEMA de Caeté é um conselho que ele surgiu no início do ano, acho que se não me engano, no ano 2000 ou 2001, logo depois da fundação do Macaca, que a gente tinha essa proposta de criar uma entidade de defesa do meio ambiente.
mas não tínhamos CODEMA. Então nós fizemos ali um trabalho para que o poder público instalasse o CODEMA. Felizmente, na época, a administração era sensível a essa questão. Eu acho que também existia o interesse próprio institucional, porque é obrigatório, e o CODEMA de Caeté foi instalado. Foi instalado de uma maneira um pouco desigual para a sociedade civil, mas nós conseguimos contornar e torná-lo paritário, e ele funcionou por 2 mandatos paritário, metade sociedade civil, metade poder público, e o que possibilitou ser um CODEMA dos mais atuantes, considerado até o mais atuante dos 105 instalados naquela época, do qual, inclusive, o atual prefeito de Caeté fez parte, de um momento glorioso, de onde advém a esperança nossa de ele um dia, né, quem sabe, apoiar algumas causas ambientais. Mas foi uma história interessante. Infelizmente, o CODEMA voltou a um formato tutelado, né, porque uma administração anterior, numa canetada, claro, incomodava um conselho que queria analisar os projetos de loteamento, de atividade econômica, de extração no município. Então, nós não conseguimos, infelizmente, retrocedeu com uma canetada lá do gabinete direto do prefeito, e hoje é um CODEMA, infelizmente, controlado pelo poder público. Mas a sociedade civil nunca perde a esperança de um dia retomar esse espaço democrático de participação, de envolvimento, de cidadania, que é o Conselho, que é o CODEMA, que eu acho, inclusive, que a democracia... Eu acho, seriamente, Ronaldo, falando agora de coração, abrir um pouquinho o coração, eu sou aquele cidadão que ainda sonha com a participação, com a democracia participativa no nosso país. É exatamente o que eu queria conversar com você agora em relação à sociedade civil que você estava colocando aí, porque a sociedade civil de Caeté, como toda cidade, é um todo, né? Vocês são ambientalistas como nós. Muita gente nos acha chatos, xiitas, biodesagradáveis, né? E nós, da Ponto Terra, não somos isso. Nós defendemos o ecodesenvolvimentismo, sim, com muita firmeza, qualquer coisa nesse sentido. O relacionamento seus com a sociedade civil de Caeté como um todo, é lógico. Essa relação é uma relação em constante construção, não é verdade? Porque, claro, tem algum momento em que a gente defende interesses da própria população, mas que estão no horizonte futuro, e às vezes não é compreendido, né? Infelizmente, nós estamos numa época de imediatismo muito grande, né? As pessoas querem resultados para já. E a gente, ao defender a manutenção dos recursos hídricos, né? Já preocupados com possíveis colapsos no futuro, como está acontecendo em São Paulo agora. Está acontecendo agora na maior cidade brasileira. É bom que as pessoas entendam isso, né? Exatamente. Então, às vezes somos mal compreendidos nesse sentido. Somos taxados aí de xiitas, como você falou, de profetas do Apocalipse. Porém, por outro lado, existe pessoas com sensibilidade, aquelas pessoas, alguns segmentos da sociedade que têm essa visão de futuro e que já conseguem ver, sentir, notar que existe qualidade de vida e que é importante manter essa qualidade de vida. E aí são essas pessoas que nos apoiam, que sempre nos estão na rua nos cumprimentando pela nossa atuação corajosa, porque muitas vezes a gente bate de frente com segmentos que têm poder político e econômico na cidade, e a gente consegue manter essa relação. Agora, claro, como a nossa entidade, você vê, né, macaca, então a gente tem a nossa atuação na área cultural da cidade, e essa atuação nos aproxima mais, né, faz com que a gente, ao defender manifestações folclóricas, culturais do município, afaguemos o ego da comunidade, da população na sua história, na verdade, nos seus costumes, e é onde a gente consegue azeitar essa relação. Eu reparei que você fala sempre assim do macaca. Do macaca. Por quê? Porque é o movimento artístico, cultural e ambiental de Caeté. Ronaldo Candim, parabéns pelo trabalho seus lá em Caeté, parabéns pelo trabalho seus que extrapola, na verdade, a cidade de Caeté, além de parabenizar o Ronaldo Candim, que é do movimento artístico, cultural e ambiental de Caeté, o Macaca, né? Eu quero agradecer a você, internauta, a você, telespectador, fique sempre com a gente, Ecologia e Cidadania. E lembro mais uma vez, vem aí o Ecologia e Cidadania Repórter, uma novidade da TV Ponto Terra. Fique sempre com a gente, até o próximo programa.